Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais importantes e, olha, fascinantes de toda a ciência: a evolução. Sabe aquela famosa imagem da marcha do progresso? Aquela que mostra um macaco se transformando num ser humano numa linha retinha? Pois é, essa imagem que todo mundo conhece é, na verdade, um dos maiores mal-entendidos sobre como a evolução funciona. Então, se essa imagem está errada, como é que a evolução funciona de verdade? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Qual é o processo real por trás de toda a incrível diversidade de vida que existe no nosso planeta? A chave para esse mistério todo foi apresentada há mais de 150 anos por Charles Darwin. O nome que ele deu para isso? Seleção natural. A ideia aqui é a seguinte: não existe um plano, sabe? Nem um objetivo final. A seleção natural é, na verdade, um mecanismo. É o processo que explica como os grupos de seres vivos, as populações, vão se adaptando ao ambiente com o passar do tempo. E o mais legal é que esse processo todo pode ser dividido em 4 passos bem básicos. Pensa só. Primeiro, a variação. Ou seja, dentro de um grupo, os indivíduos são um pouquinho diferentes uns dos outros. Depois vem a pressão do ambiente, né? Tipo a falta de comida ou a presença de predadores. Aí, o terceiro passo, alguns indivíduos com características que ajudam nesses desafios sobrevivem mais e deixam mais filhos. E por último, a hereditariedade. Essas características de sucesso são passadas para frente e, com o tempo, se tornam mais comuns em toda a população. Um exemplo clássico disso foi o que o próprio Darwin observou lá nas Ilhas Galápagos. Ele percebeu que os pássaros, os tentilhões, tinham bicos de formatos diferentes em cada ilha. E por quê? Porque cada formato de bico era perfeito para o tipo de comida que tinha naquele lugar específico. Essa sacada de que o ambiente escolhe as melhores características foi a base de toda a sua ideia revolucionária. Tá, mas vamos ver isso acontecendo na prática. A gente vai olhar agora para alguns exemplos bem claros, começando por uma história super famosa que aconteceu na Inglaterra na época da Revolução Industrial. Olha que interessante o caso dessas mariposas. Antes da poluição industrial, os troncos das árvores eram claros. Então as mariposas claras ficavam super bem camufladas e as escuras viravam um alvo fácil para os pássaros. Mas aí veio a Revolução Industrial e a fuligem escureceu as árvores. E o que aconteceu? O jogo virou completamente. Agora as mariposas escuras é que estavam protegidas, enquanto as claras se destacavam e eram comidas. O resultado? A população de mariposas escuras explodiu. Uma simples mudança no ambiente mudou tudo. Para deixar isso ainda mais claro, a gente pode usar uma simulação. Vamos imaginar uma população de criaturinhas bem simples, todas competindo por comida. É um jeito ótimo de ver a seleção natural em ação passo a passo. As regras do jogo são bem simples. Quem acha comida, sobrevive e se reproduz. Quem não acha, bom, morre. Essa é a tal da pressão ambiental de que a gente falou. É o desafio que o ambiente impõe. Aí, de repente, por uma mutação totalmente aleatória, nasce uma criatura um pouquinho mais rápida que as outras. Essa é a variação. Ser mais rápido, claro, é uma vantagem para pegar comida, mas nem tudo são flores. Essa velocidade extra também gasta mais energia. O que acontece em seguida é previsível, né? As criaturas mais rápidas conseguem mais comida. Por causa disso, elas sobrevivem mais e, consequentemente, deixam mais descendentes. Ou seja, o ambiente está selecionando essa característica, a velocidade, porque ela dá uma vantagem na competição. E o resultado final? Depois de muitas e muitas gerações, a população inteira é mais rápida. A população evoluiu. E esse é um ponto-chave, viu? Não é o indivíduo que evolui durante a vida dele. É a população que muda, geração após geração. Ok, até agora a gente viu a natureza agindo. Mas, e quando nós, seres humanos, nos tornamos essa pressão ambiental? Bom, aí o nome muda. A gente chama de seleção artificial. Para entender isso, é só pensar nos cachorros. É incrível, né? Todos eles, do menor ao maior, têm um ancestral em comum, o lobo. Mas como eles podem ser tão diferentes? Simples, porque por séculos, nós, humanos, fomos escolhendo e cruzando os cães que tinham as características que a gente mais gostava. Olha só essa tabela. Pegamos o lobo como ancestral. Para criar um Greyhound, os humanos selecionaram os mais rápidos para caça. Para um Bulldog, a seleção foi por força e tenacidade. E para um Pug, a escolha foi por tamanho pequeno e para ser um cão de companhia. É basicamente a seleção natural, só que em fast forward e com a gente no controle, decidindo quem passa suas características para frente. E não pense que evolução é algo que só aconteceu no passado ou que é só teoria.
Pelo contrário, ela está acontecendo agora e impacta a nossa vida todos os dias. Quer ver só? O vírus da gripe, por exemplo. Ele sofre mutações todo ano, e é por isso que a gente precisa de uma vacina nova sempre. É o nosso próprio sistema imunológico que acaba selecionando as novas versões do vírus. Outro exemplo sério é a resistência a antibióticos. O uso exagerado de remédios mata as bactérias mais fracas e deixa as mais fortes, as superbactérias, livres para se multiplicar. E tem também o HIV, que evolui tão rápido dentro de uma pessoa que pode criar resistência aos medicamentos em tempo real. Entender a evolução, portanto, é fundamental para a medicina e para a nossa saúde. Tem uma frase que resume isso tudo perfeitamente. A única coisa que importa é quão bem a criatura está adaptada ao seu ambiente. É isso. Evolução não é uma escada de progresso com o ser humano no topo. É uma história de adaptação. Simples assim. E com certeza, a melhor forma de entender de verdade tudo isso é vendo acontecer com os próprios olhos. Então, agora é a hora de virar cientista por um dia. Que tal experimentar uma simulação online como a da PET sobre seleção natural? Brinquem com os ambientes, criem mutações e observem como as populações evoluem. E depois, claro, contem pra gente aqui nos comentários o que vocês descobriram. A gente vai adorar saber.